Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um assunto aqui que é pouco abordado. Então vamos lá. Lembrando que agora está cedo, tá? São 9 horas da manhã. Então o sol ainda não está fervendo, como de costume, e estamos num tempo que ainda amanhã está começando com bastante nuvens, está começando bem, vamos dizer, bem frio, 17, 18 graus, e depois vai melhorando, tá? Então vamos lá. O que acontece? As pessoas acham que dog walker tem 100% de faturamento. Não, não. Por exemplo, saquinho é comprado, né? A sola do sapato, da bota, ela se vai com o tempo, né? Essa bota aqui, ela é da Acero, né? Então a Acero é uma marca boa, tá em média R$ 300 uma bota dessa, tá? Então o que acontece? A pessoa investe em sapato, a pessoa investe em saquinhos, coleiras, guias, peitorais. Então assim, vai depender do cachorro. O cliente às vezes prefere que nós temos a nossa ferramenta, né? Então tem outros poréns, tá? Tem dog walk que utiliza moto, né? Então a pessoa vai gastar mais ou menos uns 200, 250 reais mensais para utilizar apenas para o trabalho, fora a manutenção, né? Então tem que fazer a troca de óleo. Então a gente nem está falando de carro, tá? A gente está falando de moto. Então quando a gente começa a falar de carro, o cenário muda, né? Aí você tem ali um gasto de 700 a 900 reais, tô chutando baixo, mensal. Isso fazendo 8 passeios diários, né? Então quando você chega no final do mês, você tem uma média alta de passeio, né? Então você rodou muito. Isso focando em bairros próximos. A gente não está falando de locais que passa de mais de 10 quilômetros, não. Tá falando assim, você vai para uma região, um exemplo, Zona Norte de São Paulo, você fica entre 2, 3 quilômetros, uma distância ali bem aproximada, né? Então você não roda muito, mas no final do mês você tem um valor muito alto, né, de quilometragem rodada. Então por dia você vai rodar em média uns 30 quilômetros, tá? Então assim, você tem um custo, você tem que pensar. Você tem que ter os seus equipamentos. Às vezes muda dependendo da necessidade do cliente. Por exemplo, nós temos cliente que pede para brincar com o cachorro e o cliente não tem tanto brinquedo. Então a gente já leva o nosso brinquedo, a gente compra bolinha, compra mordedor, aquele puxão de adestramento, né, que tem um mordedor específico, que o negócio é caro, tá? Então você coloca na ponta do lápis antes mesmo até de entrar para a área, não criticando, não colocando empecilhos, porque tem aquele que não tem um gasto muito alto e tem aquele que precisa ter para trabalhar realmente, né? Então, se você tem seu carro, vai ficar caro. Se você tem sua moto, vai ficar médio. Se você vai a pé de ônibus, então você tem que adquirir muito cliente para poder compensar, né? Você vai gastar aí uns 350 de condução aí, dependendo da quantidade de passeio que você faça, né? Então tem que ser pensado, tem que ser colocado na ponta do lápis, porque quando o cliente fala, nossa, mas 30 minutos você quer cobrar 50 reais, 45 reais, é muito caro, você não acha? Né? Mas aí que tá o risco de você estar na rua com o cachorro do cliente e também com seus pertences, né? Com seu celular, a sua vida, né? Porque se acontece alguma coisa, quem vai ser responsável? É você. Então também você não pode baratear demais o seu serviço, o seu tempo, né? Querendo ou não, você tá ali na rua, você tá vulnerável, né? Igual aqui, ó, eu com meu celular na rua, né? Eu estou vulnerável a qualquer situação. Então N fatores que a gente tem que estar observando. Um exemplo, estou falando com vocês aqui, mas eu estou de olho, né? Estou de olho se o seu cachorro tá cheirando, se ele tá farejando realmente, ou se ele vai comer alguma coisa. Então são coisas que você tem que ficar analisando, tá, pessoal? Tá bom? Então esse é um pequeno vídeo aí de um relato da parte que ninguém conta, né? Sobre ser dog walker, tá? Porém, além de ter o trabalho de dog walk, o que compensa mais é quando você tem um pacote cheio, tá? Por exemplo, eu trabalho com cortes de unha, tosse higiênica, algo básico, tá, pessoal? Mas o que gera um valor agregado no final, quando a gente fecha a conta. Por quê? Porque tem os passeios, tem o táxi dog, né? Que a gente foca, quando o cliente quer que busca, quer que leva. Então tem outros serviços a mais, além só do passeio. Então isso vai gerar um valor maior no final do mês, tá?
Quando você faz apenas passeios, aí fica limitado, porque você tem que ter muito cliente. E para quem está começando, é um pouco difícil, né, pessoal? Porque você tem que criar o primeiro cliente, para o primeiro falar para o segundo, você começa a divulgar. As pessoas hoje não aceitam qualquer pessoa para passear com o cachorro, porque cachorro é filho, cachorro é família, né? Então não dá pra gente sair deixando o filho com qualquer pessoa, não. Primeiro você tem que conhecer, ter os feedbacks, né? Acompanhar o serviço. Muitos clientes que vêm até nós é por conta de indicação, não é questão que a gente sai publicando, a gente sai postando, a gente posta o trabalho que está sendo feito, né? E através disso a pessoa fica ali mapeando. Teve cliente que demorou bastante para chamar, né? Até porque vê muitas coisas aí hoje em dia, então tem esse lado também, tá? Mas é um pouco do que não é falado, tá bom, pessoal? Então, além de você fazer o curso, né, específico de cuidados de cachorro, de passeio, né, ou um adestramento básico, é importante para você trabalhar na rua, tá? Porque além da parte de cuidado, você tem que ter a segurança com você e com os cachorros. Por exemplo, lá na frente tá vindo algo aproximado de Bernese, né? Não vou saber exato, mas a pessoa que tá com ele conduzindo tem que ter o controle e eu tenho que ter o controle do meu, né? Então, ó, a minha já ficou aqui, ó, em alerta, ó. Vou até atravessar aqui porque são duas raças fortes. Inclusive, a minha aqui tem um DNA de pitbull. Como é que ela já tá? É isso aí. Bom dia. Ó, é isso aí, pessoal. Vou encerrar por aqui que a minha já vai começar a querer fazer um show, né? É hora do show. Senta. Senta. Ó, pss, senta. Pss. Ei. Ei. Pss. Senta. Ó, sinal de alerta, ó. Ó as orelhas capitando. Isso aí. Respira, respira. Vambora, vambora. Mas é isso, pessoal. Comentem, coloca crítica, sugestão. Vambora, vambora. Vamos dialogar. Ó, ó como que ela ficou. Ixi, o rabo levantado. A crista não deu pra ver muito aqui, ó. Mas a orelha ficou em alerta, né? Se eu tivesse distraído, ela ia fazer um show. Ainda mais que ela não gosta de outros cachorros. Ela é criada sozinha, então ela gosta da paz dela.